Chegamos naquele momento do encontro da família, CNN Brasil com CNN Money, a gente vira uma coisa só e quem chega é ele, Fernando Nakagawa, bem-vindo, meu querido, aqui ao Hora H. Já estava com saudades desde sexta-feira, mas eu vi que você e Juliana Lopes ontem arrasaram aqui no nosso bebê. Ô, Naka, a gente não para de falar sobre a Venezuela, natural, né? Porque, afinal de contas, é um evento que chama a atenção do mundo inteiro, preocupa o mundo inteiro, não é diferente aqui. Agora, Venezuela e mercado financeiro, como é que está essa correlação aí? Quem é que se destacou nos mercados hoje? A leitura, Thaís, está de que a situação, a poeira está baixando e aí o mercado consegue respirar com mais tranquilidade. Muito boa noite a você, Thaís, todo mundo que está com a gente aqui no Hora H. O investidor que está acompanhando o noticiário geopolítico, geomilitar, se você preferir, relacionado à Venezuela e aos Estados Unidos, começou a semana com preocupação, ali, vamos entender onde vai dar essa história. E hoje, terça-feira, já segundo dia útil após o ocorrido lá em Caracas, o clima é de alívio. Alívio por quê, Thaís? Porque o mercado financeiro entende que a reação dos países está sendo menos vocal, menos estridente do que muita gente temia e aparentemente todo mundo meio que está aceitando o que está acontecendo lá em Washington. É a Rússia, é a China que reagiram diplomaticamente ali dizendo, olha, talvez não, mas não passou de um documento. Então, diante disso, o mercado financeiro encontra espaço para melhora, para alta dos preços, apetite por risco, e é por isso que o mercado financeiro fechou assim, num tom positivo, nesta terça-feira aqui no Brasil. O Ibovespa subiu mais de 1% hoje, muito por causa das ações da Vale. A gente fala das ações já. E o dólar caiu quase 0,5%. É um típico dia, Thaís, de fechamento tranquilo. É verdade que no caso do dólar, desde ontem, os operadores têm dito que, como o ano de 2025 acabou, as remessas que as empresas multinacionais costumam fazer no finzinho do ano terminaram. Então, o gringo está voltando a trazer o dinheiro para o Brasil e aí, se entra mais dólar do que sai, o preço cai. Está caindo há alguns dias e assim o dólar está se distanciando dos R$ 5,50. Aqui a Bolsa subiu mais de 1%. Na próxima tela a gente tem destaques do pregão de hoje e boa parte da alta de hoje foi atribuída às ações da Vale, que subiram quase 4% no pregão de hoje, acompanhando o minério de ferro na China, que está subindo desde o Natal, porque por lá a indicação do governo chinês e hoje o Banco Central da China disse num comunicado que vai tomar medidas para reduzir o custo do dinheiro, ou seja, ânimo na economia chinesa, o minério de ferro sobe e as ações da Vale, maior exportadora de minério de ferro do Brasil, também sobem. Já a Petrobras não dá para dizer a mesma coisa, porque aquela tranquilidade que eu disse com a Venezuela está fazendo muita gente achar que o mercado vai ter mesmo petróleo da Venezuela e se tem mais petróleo no mundo, o preço cai. O petróleo caiu hoje no planeta todo, quase 2%, e as ações da Petrobras foram junto. A ação ordinária caiu em 92, a ação preferencial 1,85. É verdade que também teve influência do vazamento lá na margem equatorial, na foz do Amazonas, onde a Petrobras está prospectando petróleo por lá. Mas junta tudo, junta o problema na margem equatorial com a queda do preço do barril do petróleo, aí não teve jeito, a Petrobras tombou quase 2% hoje. Thaís. Agora, Naka, sabe que essa história do petróleo é uma história que me intriga, assim como me intrigava a teoria de Donald Trump sobre as tarifas, porque a indústria do petróleo não pode conviver com o preço barato do barril, porque ela fica inviável. A nossa Petrobras aqui, se o preço ficar abaixo de $60, o gato começa a subir na plataforma, entendeu? De dizer, escuta, chama o helicóptero que eu vou embora. E na cabeça de Donald Trump, quanto mais oferta, mais barato. É óbvio que o governante quer o petróleo mais barato, porque isso é menos inflação, isso gera popularidade. Mas, ao mesmo tempo, ele dizer que companhias vão botar $bilhões num investimento de uma super oferta, enfim.
a lógica está mudando tanto, né, meu amigo, que quem somos nós na fila desse pão ou na fila desse barril de petróleo para saber o que vai funcionar. Agora, a gente vai continuar falando de Venezuela, porque, como tudo que acontece no mundo, tem sempre um lado inusitado das coisas. E dessa vez também não foi diferente. Naka, o que está bombando no mercado, não no mercado financeiro, mas no mercado de vestuário, por causa da captura de Maduro? No mercado de memes, Thaís, tem uma coisa que está em alta, que é a observação do outfit, da roupa que Nicolás Maduro estava usando na noite da sexta para o sábado, quando as forças americanas invadiram o quarto do ditador venezuelano. A foto que ficou famosa em todo o planeta mostra Nicolás Maduro com uma roupa. E esta roupa é fabricada por uma empresa. É da Nike, o outfit de Nicolás Maduro. Aí foi uma questão de segundos, Thaís. A foto apareceu na internet, o povo foi caçar que roupa é aquela. Porque dava para ver o logotipo da Nike. E o preço não é barato, não. É bem mais do que um barril de petróleo. Este é o outfit que Nicolás Maduro estava usando. A empresa Nike diz que é um Men's Fleece Windrunner Full Zip Jacket, que é a parte de cima, mas é um conjunto, porque também tem a calça. Ele também estava usando a calça. Tem capuz, tem um bolso aqui do lado esquerdo, aqui, ó, bem modernoso, e é um negócio, um conjunto de fleece, né? Aquele tecido que é macio, bem fofinho. E segundo a empresa, este produto é feito com pelo menos 50% de materiais sustentáveis, utilizando uma mistura de poliéster reciclado com fibras de algodão orgânico. Custa $140 a jaqueta, só a parte de cima, dá R$750. E a parte de baixo, a calça, custa $55. Eu procurei no site brasileiro, não tem no site brasileiro. E nos Estados Unidos tem alguns tamanhos. Tem outras cores, as outras cores tem quase todos os tamanhos, mas esta daqui, a cor e o modelo de Nicolás Maduro, tem um monte de gente que comprou. Agora, o mais doido, Thaís, é ler os comentários, porque a internet não perdoa, né? Aí eu fui ler os comentários. Leio alguns aqui para Thaís Herédia. Thaís, olha só, os comentários. Ótimo para viagens de navio, seguida de um voo longo para a América do Norte. Perfeito para ditadores. Ideal para viagens de helicóptero. São os consumidores avaliando o outfit de Nicolás Maduro, que, por uma coincidência do destino, é de uma empresa americana e de um símbolo dos Estados Unidos, Thaís Herédia. Gente, que loucura, né? Um assunto tão sério, gente, um risco tão alto, geopolítico, econômico, e a turma não perdoa, né? Tá lá o modelo, né, gente? Modelo e manequim, Nicolás Maduro, nessa foto que vai ficar para a história, já ficou, né, na verdade, para a história, dele sendo transportado pelo helicóptero dos Estados Unidos, com esse óculos escuro, fone de ouvido. Não fosse algema, alguém poderia dizer que, enfim, melhor nem pensar nisso. Naka, muito interessante isso, né? Como as referências, elas provocam reações interessantes nas pessoas. Querido, muito obrigada. Até amanhã. Boa noite.